Essa história aqui é sobre um garoto traído que se torna maligno e rouba todas as habilidades para se vingar da guilda, que zombou bastante da cara dele. O nome do nosso protagonista é Yu, e tudo começa com ele sendo sufocado até a morte pelo seu pai, enquanto a sua mãe ficou de braços cruzados, murmurando, dizendo que não tinha outra escolha. O pai do Yu, por outro lado, está visivelmente com menos remorso. Ele defende suas ações, alegando que tem dívidas a pagar. O Yu tentou sobreviver, e embora ele caísse inconsciente, isso foi o suficiente para que o seu pai se afastasse do corpo dele. E após lavar as suas mãos, o pai do Yu decidiu simplesmente empurrar o garoto pela escada, na esperança de que a queda quebrasse o pescoço dele. O cara também tenta silenciar sua esposa, afirmando que ele já havia ligado para os agentes do seguro. No entanto, quando ele retorna à sala de estar, o Yu não está em lugar nenhum. O Yu, por sua vez, guarda um forte rancor. Ele decide que em sua próxima vida, ele será o tipo de pessoa que tira as coisas das pessoas, ao invés das pessoas tirarem tudo que ele tem. Quando ele acorda, ele se vê em cima de uma pilha de cadáveres de várias raças. Ele faz contato visual com um dos cadáveres, mas acaba sendo despertado. Diante dele está uma senhora idosa e gentil, mas o Yu não consegue entender o que ela está dizendo. De repente, o Yu desmaia, e um sorriso mal-humorado se forma no rosto da senhora. Quando o Yu acorda, ele se vê dentro da casa da senhora idosa, e dessa vez, o Yu consegue entender a senhora muito bem. A senhora se apresenta, e depois de um tempo, o Yu acaba dando seu nome em troca. Nisso, o Yu é informado sobre o que aconteceu com ele. Basicamente, a velhinha o encontrou desmaiado na floresta, e ela inicialmente pensou que ele era uma fada. Afinal de contas, a aparência asiática do Yu é algo não natural no lugar onde eles estão, que no caso é no continente de Hesser. E ao ouvir o nome do local onde eles estão, o Yu percebe que ele não está mais no planeta Terra. Do nada, a visão do Yu é subitamente obscurecida pelo que parecem ser estatísticas de videogame, e ele percebe que está olhando para os status da Estela, e agora ele tem ainda mais certeza de que ele não está no planeta Terra. Nisso, o Yu olha para suas próprias mãos e vê os seus próprios status, e infelizmente, ele tem estatísticas comuns. No entanto, ele possui uma habilidade bem interessante, que no caso é o olho mágico de outro mundo. Quando Yu vê essa habilidade, ele imediatamente junta 2 mais 2 e finalmente entende que ele foi enviado para outro mundo. E para ele está tudo tranquilo, afinal de contas ele não queria de maneira alguma voltar para o seu antigo mundo. Certamente nesse novo mundo, o Yu acredita que pode ser tratado com dignidade e respeito. No entanto, em apenas um mês, vemos o Yu sendo tratado como lixo, e uma mulher observa enquanto o Yu é duramente espancado por alguns aventureiros que estavam intimidando por conta da sua aparência asiática, tendo cabelo, olhinho preto, puxadinho. Nisso, o líder do grupo, um homem grande e robusto chamado Hug, diz que não gosta do brilho nos olhos do Yu. O Yu faz o seu melhor para ignorá-lo, então ele cambaleia até a recepção e entrega à recepcionista uma cesta de flores que faziam parte da sua missão. O Yu recebe o seu pagamento, mas o valor está errado, ele recebeu muito menos. Nisso, o homem zomba do Yu e diz que ele reduziu o seu salário devido à confusão que ele causou. Nesse momento, todos começam a rir dele, e o Yu, incapaz de revidar, pega as suas moedas a contragosto e sai correndo, e a mulher o vê sair. O Yu leva os poucos ganhos que ele tem para uma loja de equipamentos, mas o proprietário nega realizar qualquer serviço para ele, por conta da sua aparência. Por conta de toda essa discriminação, o Yu não consegue de maneira alguma melhorar a sua posição social, ou melhorar qualquer outra coisa que seja. E a única diferença desse mundo e o anterior é que ainda ninguém tentou matá-lo, e depois de passar por tudo isso, o Yu tenta entregar os seus ganhos para a Estela, mas ela insiste que o Yu guarde tudo para si. No entanto, mesmo que ele guarde, ele sabe que isso não é nada, afinal de contas, ele quer realizar um objetivo, que é subir de nível, derrotando goblins e juntando ainda mais dinheiro. No entanto, se ele não tiver um equipamento necessário, ele não poderá começar a sua missão. Na tarde seguinte, enquanto o Yu estava lá vendo ervas em uma floresta próxima, ele percebe um pequeno bando de goblins fugindo, e as pessoas que estão perseguindo esses goblins são aqueles caras que bateram no Yu, sendo Hug e os seus capangas. O Hug assume uma postura de combate com a sua grande espada, e o Yu percebe uma névoa branca envolvendo seu corpo. Logo em seguida, o Hug avança com sua espada, atacando 2 vezes em um único segundo. Nesse momento, o Yu observou como os goblins perderam HP muito rapidamente, mas curiosamente, ele também percebeu que os pontos de movimento do Hug diminuíram rapidamente, e graças à Estela, o Yu agora está ciente da existência de magia. Mas o que ele observou não parece estar relacionado à magia. E enquanto Hug estava lá cortando as orelhas dos goblins como prova de sua vitória, o Yu olha para os seus status e percebe que ele melhorou um pouquinho. Nisso, ele se pergunta se talvez ele também consiga fazer o que o Hug acabou de fazer. Assim, mais uma semana se passa e o Yu tenta lançar magia, gritando como se estivesse lutando contra um Freeza. Mas nada de importante acontece. O Yu fica se perguntando o que falta nele. Qual é o ingrediente secreto para fazer magia? Naquela tarde, o Yu consegue coletar o maior número de ervas que ele já pegou em toda a sua vida. Mas o recepcionista ainda se recusa a
aumentar a sua recompensa de dinheiro. Nisso, Will volta para casa e ouve alguns aventureiros fazendo planos para enfrentar os demônios da área. Will examina o trio para ter uma visão detalhada de suas estatísticas e habilidades, mas é imediatamente expulso. Assim, ele acaba se deparando com os maiores tesouros do homem, e quando ele olha para cima, ele percebe uma mulher que ele vê com frequência na guilda, e aparentemente ela é a última sobrevivente do que era originalmente um grupo de 5 aventureiros. Ao contrário dos outros na cidade, ela trata Will com bastante gentileza e o parabeniza por mais um trabalho bem feito. No caminho para casa, Will suporta os olhares desconfiados dos habitantes locais e uma pedra é atirada contra ele, mas Will está tão acostumado em evitar objetos arremessados que ele inconscientemente balança a cabeça desviando. Quando ele chega em casa, ele descobre que a sua habilidade melhorou, permitindo que ele veja até mesmo os detalhes de objetos inanimados. E com esse aprimoramento em mente, Will se sente confiante em tentar usar alguma habilidade. Ele começa a canalizar a energia latente dentro do seu corpo e forma a mesma neblina que ele viu Hugh fazer. Nisso, Will ativa uma habilidade de aprimoramento do corpo, que ele considera o resultado de todo o treinamento físico que ele fez. No entanto, ele percebe que o seu MP máximo não aumentou, apesar dele ter subido de nível. No dia seguinte, Will se dirige à guilda para entregar as suas ervas, como de costume. No entanto, antes que ele possa chegar ao balcão, o Hugh o agarra. Ele dá um soco no rosto. O Will coloca então seu novo aprimoramento corporal à prova, mas é como se ele não tivesse usado. A surra do Hugh continua sem problemas, e o Hugh afirma que não queria fazer isso com ele, mas ele foi contratado pelos habitantes da cidade para lhe dar uma boa surra e expulsá-lo, tudo por causa dos seus olhos e cabelos pretos. O Hugh lhe garante que não matará, e tudo que o Will precisa fazer é permanecer nos arredores da cidade a partir de agora. Todas as ervas que ele coletar também podem ser deixadas bem no portão. Ao ouvir isso, Will olha para cima e encara todos nos olhos, e os seus olhos o lembram do seu pai, frio, vazio e cheio de ódio. E ao ver os olhares do Will como um ato de desafio, o Hugh o derruba no chão novamente. Nesse momento, o ódio do Will transborda e um poder incalculável começa a borbulhar dentro dele. E enquanto analisava o Hugh, o Will inexplicavelmente pega as habilidades de espadachim do aventureiro para si mesmo. O Will logo percebe que tudo isso se deve à habilidade dele, que ele ganhou ao chegar nesse mundo, e ele começa a rir maniacamente. O seu súbito ataque de riso deixa o Hugh e os seus capangas irritados, levando-os a expulsar da guilda. Assim, o Will permanece no chão, empoeirado por horas, rindo sem parar. E ainda nesse mesmo dia, ele se dirige ao celeiro local, onde a maioria dos animais são mantidos. Entretanto, o gado não é o único animal mantido lá dentro. Orcs capturados, muitas vezes forçados ao trabalho escravo, também são mantidos prisioneiros aqui. E o Will, o cara maltratado por todos, teve agora uma ideia muito engraçada. Quando o Will volta para casa, ele encontra a Estela, que estava preocupada com ele o tempo todo. Ele a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem de agora em diante, mas a Estela continua a se desculpar, mesmo que tudo que aconteceu até agora não tenha sido culpa dela. A garota pede desculpas. Nisso, Will jura que ele não vai causar mais nenhuma preocupação para ela. E na manhã seguinte, Will observa enquanto o Hugh se prepara para sair em outra caçada. Para sua alegria, o Hugh não percebeu que as suas habilidades de espadachim foram roubadas. No entanto, apesar da perda de grande parte de suas habilidades marciais, o Hugh ainda é um aventureiro experiente e está a mais do que a altura para todos os goblins que ele encontrar. O Will se mantém escondido e agora ele planeja fazer com que os goblins espalhados na floresta se movam em direção ao Hugh. Nisso, Will começa a tirar pedras enquanto estava fora de vista dos goblins, fazendo com que eles se tornassem hostis em relação a ninguém em particular. Assim, os goblins começaram a se unir, e se eles encontrassem alguém, eles iriam descarregar toda a sua raiva nessa pessoa, e esse alguém acabou sendo o Hugh. Mesmo assim, o Hugh atravessa o grupo de goblins com facilidade. Tudo isso até ele começar a notar que parecem haver mais goblins do que o normal, e ao dar uma olhada melhor ao seu entorno, ele percebe que está sendo lentamente empurrado para um canto por uma horda de goblins. Mesmo assim, o Hugh continua desafiador. Se os goblins quiserem ele, os monstros devem vir e o pegar, e apesar de não usar qualquer uma das suas habilidades, o Hugh corta um goblin atrás do outro. O Will odeia admitir isso, mas o Hugh é um aventureiro bastante habilidoso. No entanto, isso torna a distração perfeita para o Will testar o que ele estava fazendo na noite anterior. Basicamente, na fazenda, os orcs capturados tinham colírias de escravos de baixa qualidade, forçadas aí ao redor dos seus pescoços, o que os obrigava a cumprir as ordens do seu mestre. Mas isso o fez ter uma chance de testar sua nova habilidade. Ele usou sua habilidade de privação a uma curta distância, e basicamente, se o Will estiver de olho em seu alvo, ele terá uma certa chance de roubar uma habilidade. Então, Will volta a observar o Hugh lutar sozinho contra os goblins, e para sua surpresa, há um sacerdote goblin entre as fileiras, capaz de usar magia de baixo nível, e o Will, por sua vez, roubou a força dos orcs, após aí o uso prolongado da sua privação, tornando-se forte o suficiente para já conseguir enfrentar goblins. Já o Hugh, finalmente sentindo a pressão, tenta usar uma das suas habilidades com a espada, mas para sua surpresa, isso não funciona. De repente, os goblins ao redor dele começam a cair como moscas, graças aos lançamentos precisos de pedras do Will. O Hugh acha que está salvo, mas o Will lança um abraço aí de foguete, e isso deixa o Hugh entre a vida e a morte. Após fazer isso, Will lhe pergunta qual é a sensação de ser morto pela mesma pessoa que ele desprezou, mas tudo que o Hugh pode fazer é gemer, enquanto ele morre lentamente. Enquanto o cara estava
estava caído, o Yu rouba todas as habilidades dele antes de bater em seu rosto. E quando ele termina, a única coisa que resta ao Hug é a morte. Agora, o Yu está armado com as habilidades do Hug, e por isso ele vai direto à guilda. Lá, a recepcionista manda ele ir embora, mas o Yu insiste em receber o que lhe é devido. Ele joga o seu cartão da guilda no balcão, que ele sabe que é um cartão falso, e ameaça contar para a sede da guilda na capital sobre tudo que eles têm feito. Nesse momento, as habilidades do Yu são colocadas em prova, pois ninguém acredita que ele é capaz de chegar à capital imperial. No entanto, o Yu mostra que ele está falando sério, mostrando aí uma espada familiar a todos e a colocando bem no pescoço do recepcionista. Nisso, a espada que o Yu está usando é reconhecido como a lâmina do Hug, e o Yu é acusado de ter matado o homem. No entanto, o Yu fica quieto e não responde qualquer pergunta. Tudo que ele quer é a cooperação da guilda. Assim, o nosso protagonista recebe a contragosto o ouro que ele deveria receber, e logo em seguida recebe um grito mandando ele sair. E como o Yu não tem mesmo a intenção de ficar, ele apenas sai, entendendo aí como seria ruim se os aldeões o vissem. Ao tentar sair desse lugar, mais uma vez ele se depara com o maior tesouro da humanidade, e se ele tivesse 1 centavo para a vez que isso acontece, ele teria 2 centavos. O Yu já se esqueceu completamente da existência dessa mulher. Mesmo assim, ele quer dar uma olhada nas estatísticas dela. Assim, ele descobre que a classe dela e todas as suas habilidades são relacionadas a ladrões, e apesar de possuir apenas uma única habilidade ofensiva, a garota ainda o supera em termos de estatísticas puras. Ele tem a ideia de tentar enfrentá-la com as suas estatísticas atuais, mas logo percebe que ele iria perder. Nesse momento, a garota se oferece para ser a sua amiga, e o Yu lhe diz friamente que não precisa dela. E apesar dos esforços do Yu para se afastar dela, a garota chamada Nina continua a segui-lo. Ela tenta simpatizar com o Yu, pois ele foi proibido de entrar na cidade, mas também porque ela acredita que a Stella o está usando como mão de obra gratuita. O Yu, irritado com o fato da Nina estar fazendo algo ruim para a Stella, abaixa o short dela e lhe dá uma boa surra. E para tornar as coisas ainda mais divertidas, a Nina gosta. Arrepiado com a reação estranha dela, o Yu corre para casa e a deixa sozinha. Quando o Yu chega, a Stella lhe pergunta se tem alguma coisa de errada, e ele diz que nada fora do comum aconteceu. Além do fato de ele ter assassinado alguém a sangue frio lá fora e ter tido um dia bastante agitado, tá tudo tranquilo e favorável. Agora ele pede a permissão para poder comprar um martelo e uma serra, explicando que ele gostaria de fazer algo que não está disponível por aqui. Na verdade, o Yu quer tentar aumentar sua habilidade de ferreiro. Ele pretende fazer isso criando uma arma enorme ao invés de algo normal, como uma adaga ou alguns pregos. Então o Yu viaja para a cidade vizinha através de uma floresta, derrubando todos os goblins em seu caminho. E após alguns combates, o Yu cava sua mão em um dos goblins mortos e recupera sua joia. Essas joias são encontradas em monstros e geralmente são usadas como combustível para magia, ferramentas e outras coisinhas aí básicas. Como resultado, essas joias estão sempre em alta demanda. Enquanto isso, a Nina aparece na porta da Stella e ao mesmo tempo o Yu começa a fazer mais experimentos com suas novas habilidades. Ele se vê capaz de disparar bolas de fogo com a mão. Já a Stella conta a Nina tudo sobre o Yu e sua educação. Basicamente, a Stella não quer que a Nina desista do Yu, e ela incentiva a garota a continuar tentando se tornar uma amiga dele. Enquanto isso rolava, o Yu estava seguindo em frente para a próxima fase do seu treinamento, combinando agora suas habilidades físicas e mágicas. E quando um Goblin o ataca, o Yu tenta utilizar uma habilidade que ele imaginou. No entanto, o Yu não tem a habilidade e a experiência necessária para realizar um ataque que ele imaginou em sua cabeça, forçando a despachar os Goblins atacando normalmente. No entanto, suas ações estranhas não passam despercebidas, e acontece que a Nina estava ali o tempo todo, observando-o manejando uma espada e usando feitiços ao mesmo tempo. O Yu lhe pergunta há quanto tempo ela está ali, e ela responde que está o seguindo há horas, graças às suas habilidades furtivas. Ela diz que conversou com a Stella e pediu para que ela a perdoasse por pensar que ela estava forçando o Yu a trabalhar para ela, mas mesmo que ela tenha feito isso, o Yu ainda se recusou a perdoá-la. Ainda assim, a Nina não desiste de tentar ser uma amiga dele, especialmente porque a Stella a incentivou a ser uma amiga dele. No entanto, nosso protagonista, ainda confuso e desconfiado, foge dela. No entanto, a Nina foi informada de que ele iria fazer isso, então ela se recusa a desistir. O Yu chega em casa, trazendo a Nina com ele. A Stella fica feliz com o retorno deles e fica ainda mais feliz ao ver que a Nina acabou se tornando uma amiga do Yu. O Yu mostra alguns coelhos que ele caçou antes e pede que eles sejam usados no jantar de hoje. Ele notou que a saúde da Stella não tem sido das melhores recentemente, portanto, para animá-la ainda mais, ele trouxe esse lanchinho. Afinal de contas, o apetite atual da Stella não é o que ela costumava ter antes, ao contrário do que acontecia com a Nina, que comia igual uma baleia jubarte, sendo que a mina tá no shape. Do nada, a Stella os avisa que há rumores de que há bandidos sequestrando mulheres e vendendo-as como escravas. O Yu a tranquiliza, dizendo que ele e a Nina terão mais cuidado, mas o Yu não planeja ser extremamente cuidadoso. Ele, na verdade, quer roubar o saque dos bandidos, e nessa noite a Stella convida a Nina para dormir com eles, e ela aceita alegremente. No entanto, o Yu acaba sendo um pouco contra. Ele grita com a Stella, e ela responde que eles se separarão naturalmente à medida que o tempo passar. A noite continua, e no dia seguinte, o Yu treina a Nina para usar algumas habilidades de combate. Ele lança um feitiço e pergunta a Nina se ela pode ver a névoa branca ao redor dele, mas ela responde que não, dizendo que ela só pode senti-la. Ela pergunta se a língua do demônio é uma habilidade de combate, mas o Yu nunca ouviu falar dela antes. Deixando isso de lado, o Yu instrui a Nina sobre como visualizar corretamente a magia em sua mente. A Nina faz
faz o que é lhe pedido, mas se esforça para manter a habilidade de aprimoramento físico. O Yu, que roubou a habilidade, diz a Nina para trabalhar duro e dominá-la o mais rápido possível. Ele então sai para vender o que eles obtiveram durante o seu último passeio, mas ela o adverte dizendo para não vender, e pela primeira vez ele segue o conselho dela. Nisso, o Yu parte em direção à Vila Vivid, que no caso é um assentamento vizinho, mas ele se perde no caminho e acaba chegando aos penhascos rochosos, e enquanto ele tentava se orientar, um homem alto aparece e interroga o Yu. O Yu rapidamente analisa os status do homem e descobre que ele tem uma habilidade única, o Hawk Eye. Obviamente o nosso protagonista fica de olho na habilidade do cara, afinal de contas, esse olho de águia vai dar um suporte brabíssimo pra ele. Então, enquanto estava perto do cara, ele tentou roubar a habilidade dele, mas acabou recebendo um feedback doloroso. A sua tentativa de roubar a habilidade dele falhou, talvez porque a habilidade do cara era muito poderosa para ele usar, ou porque habilidades únicas talvez não possam ser roubadas. O motivo ele não sabe. Nisso, o homem lhe pergunta se eles já estão na Vila Vivid, e o Yu informa que eles ainda estão na Vila Reis. No entanto, o Yu informa que eles ainda estão em Hesser, e enquanto o Yu segue o homem começa a desconfiar que o Yu é capaz de acompanhá-lo, e começa a expulsá-lo para manter a sua história de fachada. E quando ele confronta o Yu não faz nenhum esforço para se esconder ainda mais. Ele, na verdade, mostra suas verdadeiras cores. Acontece que ele havia subestimado o homem, simplesmente porque ele era um bandido, e agora o Yu não precisa mais dele. Afinal de contas, ele já descobriu o esconderijo dele. Na verdade, ele nem mesmo planejava matar esse bandido aí, mas como o cara o descobriu, ele não teve escolha a não ser partir para matá-lo. Nesse momento, o bandido tentou manter a calma, mas o seu suor escorreu pelas suas bochechas, mostrando aí o seu medo. Ele pergunta ao Yu qual é o nível e as técnicas que ele tem na sua manga, e o Yu rapidamente revela que está no nível 8. Logo em seguida, ele soma 2 bolas de fogo sem usar o encantamento, que pega o bandido desprevenido. Como resultado, o seu tempo de reação é reduzido, e o Yu arremessa suas 2 bolas de fogo contra ele, mas o bandido consegue evitar o ataque e revida com um ataque próprio. Ele usa o golpe crítico, mas por algum motivo, a sua habilidade não é ativada, pois o Yu a roubou. O bandido fica completamente indefeso, permitindo que o Yu o esfaqueie no estômago. E enquanto o bandido sangrava, ele implorou pela sua vida, se oferecendo até mesmo para contar tudo que ele sabe. O Yu estava planejando torturá-lo, mas o bandido contou tudo facilmente para ele. Então o Yu perguntou o que o cara fez com as garotas que ele sequestrou, e o bandido afirmou que ele não queria fazer nada disso. Ao ouvir isso, o Yu esfaqueia o cara mesmo assim, usando o mesmo golpe crítico que ele roubou do cara. Depois disso, o Yu dá uma paradinha do lado de fora do esconderijo do bandido, mas ao contrário do que o bandido lhe disse anteriormente, parece haver uma pessoa lá dentro do lugar. O Yu entra silenciosamente na pequena casa e percebe que a porta do fundo parece estar ligeiramente entreaberta, e ao olhar para dentro, ele descobre que a Nina já derrotou e assassinou os 2 bandidos que estavam lá dentro. Ela explica que estava o seguindo o tempo todo e que havia tomado para si a responsabilidade de exterminar os bandidos. Nisso, Yu lhe pergunta se ela já parou para pensar que podem ter outros prisioneiros sendo mantidos em outro lugar, e ela não consegue lhe responder. Nisso, Yu dá um esporro nela, e a Nina vai lá e diz que os bandidos têm um tesouro escondido. No entanto, Yu a informa que se trata um tesouro com armadilhas. No entanto, mesmo assim, a Nina usa suas habilidades de ladra para desarmar a armadilha com segurança, e eles descobrem um pequeno baú cheio de ouro, equipamentos e poções. E o humor de Nina melhora muito com o fato de ela ter conseguido 2 brilhantes novas adagas para usar, e depois disso os 2 saem para treinar durante a tarde, matando alguns goblins em uma gruta. E a Nina acha difícil lutar enquanto tenta manter o seu aprimoramento físico, mas é exatamente por isso que o Yu está treinando. Afinal de contas, ele sofreu muito para adquirir essas habilidades, pelo menos é isso que ele conta. E agora o Yu comenta que ela já se acostumou bastante com as suas armas duplas, e a essa altura não há mais desafios a serem enfrentados no segundo andar. No entanto, a Nina informa que há um chefe no 3º nível, e o Yu a deixa encarregada de derrotar os inimigos. Afinal de contas, ele está muito preocupado em fazer poções. O Yu já tem a vantagem de conhecer os pontos fracos e as habilidades do seu inimigo graças aos seus olhos, mas a Nina não tem esse luxo. Nisso, a Nina continua a contragosto o seu treinamento enquanto o próximo grupo de goblins se aproxima. Ela tenta imitar o golpe crítico do Yu. No entanto, o Yu diz a ela para não gritar o nome da sua habilidade, pois isso é apenas um aviso do seu próximo passo, dando apenas a vantagem ao seu inimigo para se defender. E depois de horas de treinamento, o Yu finalmente está satisfeito e dá o sinal para ele e a Nina voltarem para casa. Primeiro, o Yu passa pela casa de banho que ele estava construindo em segredo. Ele enche a banheira com água e acende o fogo embaixo, e depois ele chama a Stella para mostrar a ela o que ele fez. A Stella fica absolutamente encantada ao ver o que o Yu fez, e o Yu fica feliz em tornar a vida dela um pouco mais confortável e pede para que ela tome um banho primeiro. A Stella o agradece de todo o coração, e de pouco em pouco, as habilidades de ferreiro e a alquimia do Yu têm melhorado, o que significa que o uso repetido de uma habilidade realmente aumenta a sua eficiência. E quando a Stella termina o ponto, ela comenta que esse banho a fez se sentir como uma nobre. O Yu fica feliz por ela ter gostado, e quando ele está feliz, prestes a tomar o banho, a Stella anuncia que a Nina se juntará a ele. O Yu, com relutância, permite que a Nina faça isso, e quando eles tiram suas roupas para entrar na banheira, a Nina fica momentaneamente paralisada ao ver as cicatrizes e hematomas nas costas do Yu, e todos esses hematomas foram obtidos após anos de abuso dos habitantes da cidade. Nessa noite, a Nina o encarou com simpatia e sentindo pena.
E no dia seguinte, a Nina retoma seu treinamento, renovada e cheia de vigor. E o terceiro andar da gruta agora não representa mais um desafio para eles. E a Nina parece ter esquecido completamente do chefe do andar. Enquanto se aprofunda no lugar, a Nina é alertada para algo perigoso nas proximidades. Ela sinaliza o Yu para apagar o fogo e se aproximar dela usando a furtividade. Eles se deparam com um enorme ogro chamado Inscreva-se no canal do Batman, que possui uma enorme reserva de saúde. E essa é a primeira vez que o Yu vê um monstro com essa cor. E a Nina acrescenta que a cor da pele desse ogro é diferenciada porque ele é um ser ainda mais perigoso. E o habitat dele também é diferente, né, galera? Se pá, no fim o monstro é Shine, então o Yu opta por não enfrentar esse monstro. O melhor é fazer isso quando eles estiverem mais fortes. E no caminho de volta para casa, enquanto discutiam o que aquele ogro estava fazendo no subsolo, eles encontraram a Stella desmaiada em frente à sua casa. A Stella é levada às pressas para sua cama, enquanto o Yu faz o possível para curá-la. Ele se arrepende de ter vendido todas as suas poções com antecedência e não ter nenhuma sobra de ervas em suas mãos, o que significa que ele não pode fazer nenhuma poção para ajudar. Nisso, o Yu se levanta e instrui a Nina a cuidar da Stella, enquanto ele sai para procurar mais ervas. A Stella se sente muito feliz em ter pessoas tão atenciosas cuidando dela, e a Nina lhe garante que ela vai melhorar logo. E agora que as duas estão sozinhas, a Stella acha que essa é uma boa oportunidade para conversarem. Enquanto isso, o Yu corria para a floresta mais próxima para encontrar algumas ervas, mas ele tem dificuldade para encontrar algumas em sua rota habitual. A Stella pergunta a Nina se ela viu o corpo do Yu cheio de cicatrizes. Então a Stella explica que, embora o Yu afirmasse não ter família, é fácil perceber que ele tinha uma, mas ele nunca considerou sua própria família como uma família, sacastes? Do outro lado da tela, o Yu estava atravessando um bando de goblins para chegar em um dos seus habituais pontos de coleta, mas a qualidade das ervas que ele encontrou é muito ruim para ser transformada em uma poção potente. Do outro lado, a Stella agradeceu a Nina por ser uma amiga do Yu, e que graças a Nina, agora ela pode ficar tranquila. A Nina tenta levantar a Stella, mas a mulher já aceitou a sua morte. Afinal de contas, o que a aflige não é um veneno ou maldição, mas sim a idade avançada. A vida dela já está chegando ao fim, e nesse último momento de sua vida, a Stella compartilha que ela sempre soube que o Yu queria ser um aventureiro, especialmente depois que ela descobriu os tesouros e armas escondidas que ele havia colocado em torno da casa. E ela achou um pouco bobo o fato de que o Yu, sendo uma criança, se esforçava tanto para parecer ser um adulto. Enquanto isso, em um lugar um pouco estranho, um aventureiro da aldeia se depara com uma floresta incrivelmente vazia, completamente desprovido de monstros. Ele atribui o fato ao trabalho de um outro aventureiro, e seguindo seu caminho, ele chega a um lugar repleto de goblins mortos, que ainda tem suas orelhas e cristais mágicos intactos. E como diz o ditado, ele pensou, pô, esse é meu dia de sorte. Enquanto isso, o Yu salta direto para um homem, que está no ventre da gruta, e logo ele é cercado por goblins, orcs e ogros. Acontece que o Yu espera encontrar pelo menos algum ser humano que tenha uma habilidade de magia branca, que ele pode tentar usá-la para curar a Stella. Enquanto isso, o aventureiro segue o rastro até encontrar a entrada da gruta, e quando ele vê o caminho de carnificina, ele continuou seguindo, perguntando se um monstro passou por ali. O aventureiro se aproxima cada vez mais, observando que os cadáveres dos goblins parecem estar cada vez mais frescos, e ao chegar à sala principal, ele descobre o Yu lutando contra hordas de monstros sozinho. Ele reconhece o Yu instantaneamente pelo seu cabelo preto. Sim, esse é o garoto chamado de Demônio na Vila Hesser, e ao ver o Yu em ação, ele percebe o quanto o garoto é forte, e então ele finalmente entende o porquê de todo o preconceito que o Yu sofria, e o porquê de todos o chamarem de demônio. Mesmo de início não aparentando ser forte, pelos traços que ele tem, as pessoas já o chamavam de demônio e tinham medo dele. Enquanto isso, a Stella termina de contar a Nina algumas informações muito confidenciais, segredos esses que a Nina nem mesmo tem certeza se são verdadeiros. No entanto, a Stella garante que cada palavra do que ela disse é a verdade. Ela pede a Nina que cuide do Yu e o leve para a cidade de Kamer. A Nina, com lágrima nos olhos, faz uma promessa com ela, e assim a Stella fecha os olhos lentamente e perde toda a força em seu corpo, morrendo aí estando feliz por ter conhecido o Yu e a Nina. Enquanto isso, o Yu lutava contra o ogro, aquele com o nome de deixa o like e inscreva-se no canal. O ogro gigante balança sua arma, mas ele só acerta o ar. O Yu, por outro lado, consegue desferir um ataque cortante insano, e quando ele teve uma abertura, ele tentou atacar novamente, mas o ogro bloqueou a sua lâmina com o braço, e como ele usou uma habilidade de aprimoramento físico no seu braço e depois o balançou, o Yu acabou saindo voando, e ao aterrissar na terra, ele percebeu que os seus dois braços estão quebrados, mas isso não significa que ele esteja desarmado. Ele invoca uma enxurrada de bolas de fogo, que força o ogro a recuar, e agora, livre para poder usar magia, o Yu canaliza um feitiço de cura em seus braços, reinstalando-os à condição de funcionamento. Nisso, o ogro ergue sua arma acima da cabeça do Yu e se prepara para desferir um ataque poderoso. No entanto, pelo fato do Yu ter roubado a sua habilidade de aprimoramento físico, os movimentos do ogro se tornaram lentos e mais previsíveis. Então o Yu percorre a arma do ogro e enfia sua espada bem no fundo do olho do bicho. O ogro deixa cair o seu porrete e fica lá sentindo muita dor. E então ele finalmente desmaia. O Yu permanece imóvel, enquanto os goblins que veem seu líder derrotado acabam perdendo a vontade de lutar. Feito isso, o Yu corre para casa e encontra a Nina sentada em silêncio ao lado da cama de Stella. A Nina informa ao Yu que a Stella morreu enquanto dormia, e o Yu se recusa a acreditar que ele chegou tarde demais. Ele se aproxima da cama
cama da Stella e tenta alimentá-la com a poção que ele inventou, mas o líquido simplesmente escorrega em sua bochecha. Em desespero, o Yu repetidamente lança a habilidade de cura, mas não é possível curar os mortos. Nisso, a Nina o adverte para que ele pare, pois o seu MP já está no limite. Nisso, a Nina conta ao Yu tudo que a Stella disse a ele em seus últimos momentos. Sim, a Stella disse que o coração dela estava cheio de alegria quando o Yu morava com ela. Nisso, o Yu pergunta se ela chegou a sofrer durante sua morte, e a Nina apenas balançou a cabeça, dizendo que não. A Stella estava sorrindo até o fim. O Yu sabe que eventualmente ele terá que enterrar a Stella, mas por enquanto, ele quer que ela continue descansando na cama. Agora, o Yu se sente perdido sobre o que ele deve fazer, então a Nina foi lá e sugeriu que eles fossem para Kamer, sendo essa uma cidade muito mais tolerante do que essa aldeia. O Yu parece relutante em ir embora, mas quando a Nina conta que esse também foi o pedido de Stella, o Yu acaba aceitando seguir o plano dela, e a Nina, como a sua amiga, o acompanhará. No dia seguinte, o Yu e a Nina enterram a Stella em uma pequena colina perto de sua casa. O Yu se despede, prometendo voltar com histórias para contar. Da mesma forma, a Nina promete cuidar do Yu, e o Yu acha isso irônico, já que foi ele quem lhe ensinou as técnicas de combate.